Graça e paz, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Olha como eu sou grato por você. Você que está aí do outro lado, compartilhando Bom Dia Vida, nos ajudando nesse ministério da pregação do Evangelho através das redes sociais. Eu tenho contado com você, é claro. Eu tenho pedido para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abra o seu entendimento, a sua compreensão, orando pela sua casa, pela sua família. Você que é inscrito no canal, nós temos coberto a sua vida em oração. Então peço a você, meu amado, que recebe Bom Dia Vida, que assiste, que ouve, que se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, que compartilhe, que seja um instrumento usado por Deus para divulgar esse canal, que tem a finalidade de abençoar vidas através da palavra. Amém? Hoje eu quero começar a falar com você sobre o seguinte tema: abrindo os nossos olhos. Há pouco tempo atrás eu coloquei uma mensagem sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu quero continuar a falar sobre isso, mas de uma forma mais profunda, sabe? Escute, preste atenção. Sabe o que tem faltado para a igreja atual? A igreja atual, meu amado, minha amada, ela precisa ter profundidade. A igreja atual, ela não tem equilíbrio. Sabe, ela balança para lá, ela balança, ela é inconstante. Ela não é estável, ela é instável. E presta atenção, quando eu falo de igreja, eu não estou falando da denominação Casa de Oração Filadélfia. Eu não estou falando da denominação Assembleia de Deus ou outra qualquer que você conheça. Estou falando de nós, igreja, corpo de Cristo Jesus. Quantos crentes você conhece hoje, amados, que são inconstantes? Quantas pessoas que há pouco tempo estavam louvando a Deus e hoje estão aí fora? Quantos estão aí mudando a natureza de Deus na vida delas? Nascendo de um jeito e diz que estava no corpo errado e agora estão mudando a natureza. Eram pessoas que louvavam a Deus, eram pessoas que diziam crer em Deus, eram pessoas que serviam a Deus, mas não tinham profundidade em Deus. E quando veio os problemas, quando veio os questionamentos da vida no seu interior, elas perderam a estabilidade, ficaram instáveis. E por que assim estamos? Porque falta profundidade. Quando você vai construir um prédio, quando você vai construir uma casa no terreno, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o terreno. Você não pode chegar no terreno colocando o alicerce, furando, botando e pronto. Você tem que saber se aquele terreno é estável ou instável. A Bíblia fala isso, sobre construir sobre a rocha e construir sobre a areia. É preciso observar isso em Mateus capítulo 7, que, amado, escute, os dois são construtores. Eita, quase não sai. Os dois são construtores. Os dois constroem. A diferença é o terreno que cada um constrói. Um construiu sobre a rocha. Não significa que acima no terreno já tinha rocha. Poderia haver muito areia, mas ele buscou profundidade na construção até chegar à rocha, para que na rocha pudesse lançar o seu alicerce. Ele não foi chegando e lançando o alicerce no terreno que ele encontrou de qualquer jeito. E talvez o terreno dele também tivesse rocha, mas lá embaixo, mas ele já lançou o alicerce na areia. Então, quando veio a água, quando veio a chuva, tanto num terreno como no outro, varreu aquela areia, e como o alicerce estava na areia, levou a casa, mas o outro estava na rocha. Então a chuva varreu a areia, mas não varreu a rocha que estava lá embaixo, e como ela está alicerçada na rocha, ela fica. Então eu e você, para termos estabilidade, nós precisamos, aleluia, estar alicerçado em profundidade com Deus. Profundidade com Deus. Quando você pega Ezequiel, nós não entramos no tema de abrir os olhos ainda, nós estamos falando só no comecinho. Hoje nessa mensagem vai ser só esse começo, para que a gente possa ganhar profundidade, para que você possa ser despertado, meu amado. Deus tem despertado o nosso coração para ganharmos profundidade na palavra, porque é a profundidade que vai nos dar estabilidade. Sabe, eu já fui uma pessoa que uma hora eu estava aqui, outra estava lá, achava que Deus queria isso, achava que Deus queria aquilo outro, porque eu não tinha profundidade para ter a certeza daquilo que Deus tinha e queria da minha vida. Então era instável. Mas quando a gente vai ganhando profundidade num relacionamento de intimidade com Deus, a gente vai se aprofundando nele, a gente vai ganhando estabilidade e vai tendo certeza, consciência e convicção daquilo que Deus quer. E certeza, convicção, consciência é fé. É fé. Então, escute, Ezequiel,
ele vai falar que um homem media as águas davam pelo tornozelo, as águas davam pelo joelho, as águas davam pelo lombo, e as águas chegavam a um ponto que ele não podia botar mais o pé no chão, porque eram muitas águas e eram profundas. O nível que Deus quer que você chegue, que eu chegue, é esse nível de profundidade. Porém, às vezes nós queremos ficar no nível de água no joelho, porque água no joelho é fácil de andar, é fácil de correr. Ou às vezes nós queremos ficar na água do joelho, porque a água no joelho também não é tão difícil, é mais manter uma vida de oração e pronto. Ou nós queremos ficar com as águas dos lombos, que é a água do trabalho. Eu trabalho para Deus, eu faço para Deus, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Eu vivo a trabalhar para Deus, mas nós não queremos chegar na profundidade de Deus. Só que, querido, Deus nos chamou para vivermos numa profundidade. E se nós não tivermos profundidade em Deus, nós seremos desequilibrados. Nós teremos ânimo dobre, como Tiago ensina e fala, homem de ânimo dobre. Uma hora está lá, outra hora está cá, uma hora está lá, outra hora está cá. As circunstâncias, as situações é que balançam a pessoa de ânimo dobre, porque ela não tem o quê? Ela não tem profundidade. Aleluia, mas Paulo, ele fala tremendamente, ele diz, ainda eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Ele fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ele fala, nada me desequilibra, nada me tira do nível do prumo de Deus, porque eu tenho profundidade em Deus. Paulo não se converteu hoje e saiu pregando já ontem, amado, e saiu por aí abrindo igrejas. Não. Paulo levou 3 anos no deserto da Arábia, depois 14 anos estudando, aprendendo, se aprofundando, criando profundidade em Deus. E ele fala, eu conheço um homem, não vou dizer quem é, que já esteve lá várias vezes, recebendo coisas de Deus tremendamente. Meu amado, minha amada, nós, como filhos de Deus, como servos, como cristãos, como aqueles que esperam herdar a vida eterna em Cristo, precisamos ganhar profundidade, para não falar abobrinha aí, nem abobrinha aqui, para ganhar maturidade e sermos maduros. Então nós vamos começar a mensagem intitulada Abrindo os Nossos Olhos, baseada na caminhada dos discípulos de Emaús, de novo com Jesus. Hoje é só uma introdução, mas amanhã eu continuo com você. Compartilhe esse vídeo, me ajude a pregar o Evangelho. Amém? Bendito Deus, Pai Santo, amado, louvamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor, que é Deus, que é poderoso, que é tremendo, que é abençoador. Muito obrigado por tudo. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama graça sobre ele e sustenta em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, bom dia, vida para você. Olá, querido, querida, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos aqui com o Bom Dia Vida, sim, para trazer para você uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Da onde? Do coração de Deus, do seu coração. Amém? Nós estamos falando sobre o seguinte tema, abrindo os nossos olhos. E nós estamos usando a passagem de Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31, quando os discípulos que estavam no caminho de Emaús sentam à mesa com Jesus, Jesus pega o pão, parte, dá graça e dá a eles. E quando eles pegam para comer, os seus olhos são abertos. E eles reconhecem que é Cristo, e Cristo desaparece na frente deles. Ontem eu dei apenas uma introdução. Hoje eu quero começar a entrar na mensagem por si. Amém? Então veja bem, preste atenção. Nós precisamos ter uma visão restaurada. Como assim, pastor, uma visão restaurada? Sem nós, igreja. Quando eu falo igreja, mas eu não estou falando de denominação. Casa de Oração Filadélfia, Sorocaba, Casa de Oração Filadélfia, Niterói, Casa de Oração Filadélfia, Gramadão, Assembleia de Deus de tal lugar, Batista de tal lugar. Não. Estou falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisa ter uma visão restaurada. Mateus capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz assim, escute, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Jesus está dizendo que o que ilumina o teu corpo são os seus olhos. Então, se os seus olhos forem bons, o que significa os olhos serem bons? Ah, pastor, significa não ter miopia. Ah, pastor, significa ter olhos verdes, azuis, amendoados. Não, querido. Significa saber o que faz com o seu olhar, olhos bons, que você só consegue olhos bons com entendimento. E quando Jesus está falando de olhos aqui, não está falando desses olhos, mas está falando dos seus e dos meus olhos espirituais. Porque os discípulos no caminho de Emaús viam uma pessoa com ele, conversavam com a pessoa, mas eles não conseguiam reconhecer que era o seu Senhor Jesus, e eles andaram perto de Jesus. Nós vamos ver na frente que eles não eram multidão, que eles não eram discípulos de longe, eles eram discípulos de perto, porque convivia com eles. Então, amada igreja, que somos nós, precisamos de uma visão restaurada. Para quê? Para sermos restaurados. Nós só seremos restaurados quando nossa visão for restaurada. Não é a minha visão, não é a sua visão. É a visão da igreja. A visão que o Senhor tem para a igreja. Se a igreja conseguir enxergar da maneira correta, ela vai brilhar. A igreja tem brilhado? Diz para mim. Você acha que a igreja tem brilhado com tantas coisas que têm acontecido, com tantos escândalos que têm acontecido? Ah, mas é lícito que venha o escândalo, ai daquele por quem vem o escândalo. Sim, o escândalo vai vir, querido. Mas escute, nós abrimos a porta não, nós abrimos a porteira para um monte de coisa entrar. Coisas que a gente não poderia ir lá fora viver, mas nós acabamos abrindo para trazer para dentro da igreja, do nosso convívio, do nosso métier. E passamos a achar essas coisas normais, fomos perdendo a visão. A Bíblia fala no livro de Samuel que na época em que as lâmpadas estavam se apagando, Deus falou com Samuel. O que significa as lâmpadas apagando? Significa os olhos se fechando. Eli, o sacerdote, já não enxergava bem, não é isso que diz o texto lá? Seus filhos pintavam e bordavam, faziam de tudo que não deveria ser feito. Ele não enxergava mais. E a Bíblia diz que as lâmpadas estavam se apagando, os olhos estavam se fechando, estavam deixando de enxergar. Mas Deus falou com um menino. Aleluia! Não foi com um homem. Deus falou com um menino, uma criança que tinha sido levada, aleluia, para viver aos cuidados do sacerdote. Mas ela foi entregue a Deus. E Deus vai atrás dele e fala: Samuel, Samuel. Até Samuel entender e o profeta perceber que realmente o sacerdote perceber que era Deus, falou. Quando falar de novo, você diz: fala que teu servo ouve, eis-me aqui. E Deus começa então a falar com Samuel, abrir os olhos dele. Os discípulos aqui, amados, estavam assim: a cura do corpo, a igreja está na visão que o corpo tem. Então, veja bem, os nossos olhos naturais nos impedem de ver. Os nossos olhos naturais nos impedem de ver. Lucas 24, versículo 15 e 16, olha o que diz. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conseguissem ver. Meu Deus. Eles estavam indo embora de Jerusalém. É isso que diz o texto. Porque aconteceram coisas em Jerusalém, amado, que frustraram eles. E a ordem de Jesus era ficar em Jerusalém. Não saiam daqui. Mas eles estão fugindo com medo, frustrados porque as coisas não aconteceram como eles queriam. Quantas vezes você fugiu de Deus porque as coisas não aconteceram como você quis, como você desejou, como você pensou que fosse, como você visualizou segundo a tua visão humana que deveria ser. Assim estavam eles. E eles iam conversando: poxa, eu achei que ele ia restaurar o governo, eu achei que ele fosse governar, eu achei que ele fosse colocar Israel lá em cima de novo, sabe, eu achei que tantas coisas iam acontecer. E nessa caminhada, quem se aproxima? Jesus.
e eles não conseguem ver Jesus. Conversam com ele, falam com ele, mas não veem. Por quê? Porque seus olhos estão como que fechados. Amado, tem muita gente assim andando na igreja com os olhos fechados e elas não conseguem ver Jesus na vida delas. Elas veem o diabo, elas veem a fofoca, elas veem um monte de coisa, mas Jesus elas não conseguem ver. Escute, eles estavam caminhando e Jesus se juntou a eles, começou a andar junto deles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles os impediram de ver Jesus. Que coisa triste. Jesus andando, caminhando com eles, e eles não conseguiam enxergar Jesus. Tem muita gente na igreja assim. Estão andando, mas não conseguem ver Jesus. Elas veem um monte de coisa, veem até bênção, mas o abençoador elas não conseguem ver. Alguma coisa está errada. Os olhos estão fechados. Sabe, eles estavam amargurados, eles estavam decepcionados. Eles não estavam abandonando Jesus, estavam saindo do lugar que Deus os colocou, mas não abandonando Cristo, porque continuavam falando dele, das coisas dele. Revoltados, sim. Chateados, sim. Frustrados, sim. Temerosos, sim. Mas conjecturavam a respeito de Cristo, daquilo que eles viram ele fazer, daquilo que aconteceu, mas se afastando cada vez mais do lugar que eles deveriam estar, que é o lugar da promessa acontecer sobre a vida deles. E eles andavam assim, meu amado, e não perceberam que Jesus se aproximou deles. Eu quero orar com você. Sabe, nós devemos fazer uma análise e perguntar: será que nós estamos andando como esses irmãos? Será que nós estamos andando porque são discípulos? Discípulos conhecem o mestre. Será que nós estamos nos comportando como esses homens estavam se comportando? Não conhecendo, não reconhecendo, porque os olhos estavam fechados para reconhecer a Cristo. Eles reconheciam qualquer outra coisa, menos o seu Senhor. Que tristeza. Bendito Deus, Pai Santo, amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque através dessa palavra o Senhor pode abrir os nossos olhos, o Senhor pode abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que são coisas iguais, mas também separadas, porque cada um tem um chamado e um propósito diferenciado, e o que acontece é que muitas vezes nós queremos estar no propósito do outro, e assim, ó Deus, não cumprimos o nosso. Mas Deus abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que Tu queres, aquilo que Tu tens, e não venhamos sair do lugar ao qual o Senhor quer nos colocar para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, bom dia, vida para você, Deus te abençoe. Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, Deus te abençoe poderosamente. Um beijo para você que tem estado comigo aqui no Bom Dia Vida todos os dias, compartilhando essa mensagem, me ajudando a pregar o Evangelho. Você que é inscrito no canal, olha, muito obrigado. Deixe seu comentário, seu like, é muito importante para nós. O seu feedback conosco é muito importante. Amém? Estamos falando sobre abrindo os nossos olhos, usando Lucas 24, a passagem que vai falar dos discípulos no caminho de Emaús. Ontem eu terminei falando que Jesus se aproximou dele e eles não conseguiram reconhecer porque os seus olhos estavam fechados. E muitas pessoas estão assim, caminhando com Jesus, mas não conseguem vê-lo porque os seus olhos estão fechados. Agora escute. Jesus caminhava com eles, mas existe um processo de restauração. E o processo de restauração da igreja é a mesa com o Pai. Sim. Para chegar à mesa, amado, existe um processo. Existe um caminho a percorrer até chegar à mesa. Existe uma trajetória a seguir com Ele até chegar à mesa. O problema não é reconhecer Cristo andando contigo ou não. O problema é não ouvi-lo. O problema é não parar para inclinar o ouvido, para ouvir o que Ele tem para falar contigo.
Sabe, dos discípulos, um deles chamava-se Cleopas, que significa Cleopatra, glória do Pai. Agora pense comigo, glória do Pai, a glória do Pai. Como alguém que tem esse nome, chamado glória do Pai, está se afastando de Jerusalém, está afastando do lugar da bênção? Como que alguém que tem um nome de glorificar a Deus, o Pai, se afasta do local aonde Deus quer que ele fique para glorificá-lo? Por quê? Porque eles estavam decepcionados, frustrados. Sabe, a maioria das pessoas que se afastam da igreja, que se afastam de Deus, é porque elas estão decepcionadas e frustradas. E o pior, não foi Deus que as decepcionou, não foi Deus que as frustrou, mas elas se frustraram porque elas acreditaram no homem. E o homem errou, e o homem falhou. Elas se frustraram porque acreditaram numa profecia do coração do homem, numa revelação do coração do homem, e não na revelação de Deus. Isso fez com que elas ficassem frustradas e decepcionadas. No caso aqui, estavam decepcionados porque as coisas não aconteceram como eles imaginavam que fosse. Mas em momento algum, Jesus disse que ia restaurar o governo a Israel. Em momento algum, Jesus disse para os seus discípulos que ia reinar sobre Israel humanamente falando. Jesus sempre disse que veio estabelecer o reino dos céus. Jesus sempre disse que veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele padecesse na cruz do Calvário, derramando o teu sangue pela remissão dos nossos pecados. Ele sempre falou isso, ele sempre se entregou assim. Então a frustração veio porque eles quiseram acreditar naquilo que eles achavam que era. É o que acontece com muitas pessoas. Elas se frustram porque elas querem acreditar naquilo que elas acham que é o que elas querem. Olha o que diz Lucas 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Era o terceiro dia, o dia que Jesus havia ressuscitado. Eles já estavam saindo de Jerusalém. O máximo que eles aguentaram esperar foi 3 dias. E eles queriam que Jesus remisse Israel segundo a visão e o entendimento deles. Mas não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim. Não é desse jeito. Eles estavam decepcionados e frustrados pelo fato das coisas não acontecerem como eles queriam. Aleluia, glória a Deus. Então escute, meu amado, não é porque as coisas não acontecem como você quer, não é porque as coisas não acontecem como eu quero que eu vou me frustrar. Primeiramente, as coisas têm que acontecer do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano em todas as coisas. E eu tenho que entender, buscar essa compreensão, esse entendimento na sua palavra, para que eu não fique frustrado comigo mesmo e nem com Ele. E essa frustração não me afaste do lugar da manifestação da glória de Deus, porque é lá que Deus quer que você esteja e é lá que Deus quer que eu esteja. Então, meu amado e minha amada, pare com essa besteira de estar frustrado, decepcionado com Deus. Não foi Deus que decepcionou você. Não foi Deus que mentiu para você, ou você foi enganado pelo desejo do seu coração, ou alguém te entregou uma revelação, uma profecia enganosa e você creu porque esse era o desejo do seu coração. Volte ao Senhor agora, entregue o seu coração ao Senhor, se arrependa, olhe para Ele. Ele está com as mãos estendidas para ajudar você, levantar você, colocar de pé, abrir os seus olhos e colocar você na mesa outra vez. Quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo amado, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Muito obrigado. Abençoa esse irmão, essa irmã, tira do coração dele toda a frustração, Senhor, aleluia, que ele entenda que não foi o Senhor que o frustrou, não, mas que o Senhor o ama, está pronto para restaurá-lo em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém? Bom dia, vida, chegando e chegando com mensagem de fé e de esperança. Eu quero louvar a sua vida, meu amado, minha amiga, porque você tem cooperado comigo nesse canal. Sim, você tem compartilhado Bom Dia Vida, você tem deixado o seu comentário, você tem, sabe,
interagido conosco, e isso é muito bom. Então a minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Estamos falando sobre o tema abrindo os nossos olhos, usando a passagem de Lucas 24, que vai falar para nós sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu estou falando agora sobre o processo de chegar à mesa, porque é na mesa que tem cura, é na mesa que tem tratamento, mas existe um processo de caminhada com Cristo até chegar à mesa. No processo de chegar à mesa, meu amado, o que acontece? Primeiro, Jesus abre o nosso entendimento. Lembra, os discípulos estavam em Jerusalém. E lá eles viram todos os fatos, eles ouviram Jesus pregar. Jesus pregava a eles e falava do que ia acontecer, querido, querida. Falava da necessidade que ele tinha de ir à cruz, de padecer, para que pudesse resgatar. Afinal de contas, João, quando encontrou com Jesus, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles, frustrados como estavam, não conseguiam entender isso. A sua mente não captava essas coisas. Jesus, então, conversando com eles agora no caminho, indo em direção à estalagem, aonde ele ia sentar à mesa, como eles iam comer, Jesus começa a ministrar ao coração deles. Versículo 25 e 27. Jesus começa a falar: necios de coração, homens duros de coração, de entendimento. Não era isso que tinha que acontecer? Não era isso que os profetas falaram o tempo todo? Jesus ministra aos corações dos discípulos. Antes dos nossos olhos serem abertos, nós precisamos ser ministrados pela palavra de Deus. Sabe? Preste atenção, vamos observar algumas coisas. As decepções nos tiram do lugar que Deus nos colocou. As frustrações nos tiram do lugar que Deus nos colocou. Você consegue entender isso? Você consegue perceber que Jesus está aí com você, mesmo quando você está com seu coração frustrado, mesmo quando você está com seu coração decepcionado, porque as coisas não aconteceram como você queria? Você consegue perceber que Jesus estava aí, ou as frustrações te cegam, ou as decepções cobrem o seu entendimento. Jesus começa a decorrer o livro, as leis com ele, os evangelhos não, mas Jesus começa a decorrer os profetas com eles, Isaías, todos eles profetizaram sobre a vinda do Messias, dizendo: não importa, ou não importava que o Messias padecesse daquela maneira, para que tudo pudesse acontecer como tinha que acontecer, ou não. Sabe, Jesus começou a trazer entendimento à luz deles. Jesus começou a iluminar o coração daqueles homens. Olha o que diz Mateus 13, 23, a parábola do semeador é tremendo, escute. Mas a semente que caiu em boa terra representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Representa a pessoa que ouve a mensagem e a entende. Olha como é importante você ouvir e entender. Os profetas já diziam que o seu povo perecia por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Não é só conhecer, mas eu preciso entender o que eu ouço, eu preciso entender o que eu leio. Lembra quando Filipe encontra com o eunuco, ele pergunta: entendes o que lê? E o eunuco fala: como eu vou entender se não tem quem me explique, se não tem quem abra o meu entendimento, se não tem quem me esclareça as coisas? As frustrações tamparam os olhos daqueles homens, eles não conseguiam enxergar as coisas como deviam ser. Então, meu amado, nós entendemos aqui que nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas nós vemos com a mente, com o nosso entendimento. Sabe, alguém certa vez fez uma cirurgia e a médica disse que essa pessoa ia demorar a enxergar um pouco, porque ela não enxerga com os olhos, mas ela enxerga com a mente. A mente precisa decifrar e ter o discernimento daquilo que está sendo levado a ela. Como esse feedback foi cortado, demoraria um pouco a ele ser religado. As frustrações fazem isso.
corta esse feedback e a gente não consegue entender, aleluia, a palavra de Deus. Jesus está então ali, meu amado, restaurando o entendimento deles. Eles precisavam abrir o entendimento. E Jesus está trazendo a palavra, falando a Isaías, disse que ele não tinha formosura, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, sabe? Ele está dizendo que ele era o cordeiro que tinha que padecer, ele era o sacrifício vivo, aquele que derramaria o teu sangue, porque não teria remissão se não tivesse sangue derramado. E eles começam a ter seus corações ardendo, eles começam a ter seus corações fervilhando, aleluia. Sabe, quando Jesus ele começa o processo de restaurar a nossa visão, a primeira coisa que ele faz, ele nos faz assentar, ele nos faz parar, ele nos faz descansar. E aí ele começa a explicar as coisas para nós, trazendo entendimento para a nossa vida. Essa mensagem é para trazer entendimento ao seu coração, meu amado, minha amada. Você que se frustrou com as coisas, você que se frustrou com a igreja, você que se frustrou com Deus, você que se frustrou com o Espírito Santo, com Jesus. Você que está dizendo que Deus não te ama, que Deus não te quer, porque Ele não fez como você queria que fosse feito. Ele não operou do jeito que você queria que Ele operasse. Ei, espera. Jesus está trazendo entendimento e falando que não tinha como ser feito daquela forma. Você pensava que era a melhor forma, mas você não compreendia isso. Seria fácil para Deus tirar Israel do Egito e levar direto para a terra prometida, mas Deus não podia fazer assim. Deus precisava tratá-los no deserto. Deus precisava tirar o Egito do coração deles. Deus precisava fazê-los entender que eles dependiam de Deus, e Deus seria o supridor de todas as suas necessidades, e o melhor lugar para isso era no deserto. Aleluia! Oh, como é bom poder ouvir a voz de Deus e ter um entendimento aberto. Então, amado, no processo de Deus dar entendimento a você, Ele te para. Ele faz você descansar. Ele te bota sentado, senta do teu lado, como Ele fez com Pedro, quando Ele ressuscitou e foi conversar com Pedro. Pedro estava lá arrebentado porque havia negado o seu Senhor, e Jesus fala: Pedro, Pedro, eu vim trazer entendimento para você, eu vim trazer esclarecimento para você, eu vou te fazer umas perguntas e você me responde. Você me ama, cara? Te amo, Senhor. Mas Pedro, você não está entendendo, olha para mim, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Pedro, vou te perguntar pela última vez, você me ama? Tu sabe de tudo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então vai, Pedro, porque você vai ser o apacentador das minhas ovelhas. Pedro, então tem o seu entendimento aberto, é mudado, é transformado. Deixa de ser aquele Pedro que resolvia as coisas na espada, deixa de ser aquele Pedro que resolvia as coisas no braço, sabe, com seu temperamento alto, e começa agora a ser um homem que diz que não é digno de morrer como o seu Senhor morreu, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse entendimento ele ganha na conversa, ele ganha, aleluia, sentando à mesa e ao lado. É isso que Deus está fazendo com você através dessa mensagem. Jesus está te colocando à mesa e sentando com você, porque o propósito dele é abrir o seu entendimento, para que assim a sua visão possa ser aberta. E as suas frustrações saiam, e entre a graça, e entre o perdão, e entre o amor, e entre o poder de Deus. Quero orar com você. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, louvamos o seu nome, bendizemos a Ti, glorificamos ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Senhor, aleluia, grande, tremendo, poderoso. Obrigado por tudo. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder, ministra essa palavra ao coração dele, trazendo libertação em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você. Olá, querido, querida, graça e paz, amém? Estamos aqui com mais um Bom Dia Vida, com a finalidade de trazer a mensagem do coração de Deus para o seu coração, amém? Estamos falando sobre o seguinte tema: abrindo os nossos olhos. Vamos dar continuidade hoje. E eu parei falando ontem sobre a forma que Jesus faz
para restaurar a nossa visão. Ele não vem assim e fala, passe a enxergar. Não, não. Eu não estou falando de uma visão física, de uma visão natural, eu estou falando de uma visão espiritual. Nós estamos usando Lucas capítulo 24, versículo de número 30 e 31, quando aqueles homens que estavam indo em direção a Emaús, fugindo, saindo de Jerusalém, depois que Jesus foi crucificado, já era o terceiro dia, eles se afastavam. E a Bíblia diz que Jesus se encostou perto deles, conversou com eles, não conseguiam ver que era Jesus porque seus olhos estavam fechados. Amém? Jesus então está conversando com eles, ministrando a palavra, trazendo conhecimento, esclarecimento a eles, para que eles pudessem entender que tudo aquilo que aconteceu deveria ser daquele jeito, tratando as suas frustrações, tratando os seus queixumes, fazendo com que eles pudessem ganhar um entendimento da realidade das coisas de Deus, e não das coisas que eles queriam, mas daquilo que Deus havia preparado e projetado, em outras palavras, o projeto de Deus. E o que acontece então agora? Jesus anda com eles e eles param num lugar para descansar, para passar a noite, e Jesus ameaça continuar andando, continuar seguindo, mas eles insistem para que ele fique com eles e passe a noite, porque já era noite, e continuar na caminhada à noite era muito perigoso. Então Jesus resolve ficar com eles. Então agora eu quero falar, amado, que é a mesa. A mesa é o lugar de enxergar. É na mesa que Jesus abre o nosso entendimento. Olha o que diz os versículos 30 e 31 de Lucas 24. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu. Glória a Deus. Escute, querido. Jesus estava à mesa com eles sentado. Até então, eles não tinham visto ou percebido ou enxergado que era Jesus. E eles não eram pessoas que não conheciam Jesus, eram discípulos, andaram perto, eles tinham intimidade com os 12, com os 11, com as mulheres. Eles sabiam quem era Jesus, só que eles não conseguiam ver. Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão. E quando ele parte o pão, dá a eles. E eles pegam o pão para comer. Quando isso acontece, os seus olhos são abertos e eles conseguem perceber que quem está ali diante deles não é um forasteiro. Quem está ali diante deles não é uma pessoa qualquer. Quem está ali diante deles, abrindo o entendimento, escorrendo a palavra, as escrituras para eles, era o próprio Senhor Jesus. Então a mesa é o lugar de abrir os olhos, porque a mesa é o lugar da comunhão, a mesa é o lugar da intimidade. Nós precisamos entender que na mesa é o melhor lugar, é o lugar que Maria escolheu estar aos pés do Senhor, na mesa, para ganhar intimidade e comunhão com Ele. E assim os olhos são abertos. Eles conseguem enxergar, mas quando eles enxergam Jesus, Jesus desaparece da frente deles. Que isso? Por que Jesus desaparece? Porque não seria tão fácil Jesus falar para eles: ei, vocês estão achando que aqui, olha minhas mãos, aqui, ó, olha o meu lado, olha os meus pés, olha a minha cabeça. Jesus podia mostrar as marcas para eles. Mas Jesus não revela as marcas enquanto você não crê. Primeiro você crê, para depois ele revelar quem ele é. Você vai ver isso lá na frente. Jesus se revela, eles conseguem enxergar Jesus, mas Jesus desaparece. Por que Jesus desapareceu? Por que Jesus sumiu? Você já parou para pensar? Porque Jesus tinha marcado um encontro com eles num lugar, e eles não estavam naquele lugar. E depois que os olhos são abertos, Jesus espera agora que eles vão atrás de Jesus, porque Jesus já foi atrás dele. Escuta, eles estavam se distanciando de Jerusalém, do lugar da bênção, do lugar onde a glória tinha que se manifestar. Jesus vai atrás deles, tratar do coração, tratar das feridas, tratar das frustrações. Quantas vezes você já se afastou por causa das frustrações no seu coração, por causa das decepções com o homem, com o ministério,
com denominações. E você falou, não quero saber mais disso não quero mais pregar o evangelho, eu não quero mais ministrar louvor, eu não quero mais evangelizar, não, eu vou ficar comum aí, eu creio em Deus, sei que Ele existe, sei que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu não quero mais viver assim, sabe, a minha mulher me traiu, ela me deixou, meu esposo me traiu, me deixou, e eu servi a Deus muito bem, e Deus permitiu isso acontecer na minha vida, então eu não quero mais frustrar. Jesus foi atrás de você, Jesus está indo atrás de você. Essa mensagem é um sinal de que Jesus está indo atrás de você. Como Ele foi atrás desses discípulos. E Jesus abre o entendimento deles, decorrendo-lhe a palavra, assim como Ele está abrindo o seu, decorrendo essa palavra. E quando você decorre na intimidade, na comunhão com o Senhor, no envolvimento com Ele, você consegue enxergar, opa, esse aí não é outro a não ser o meu Senhor, esse aí não é outro a não ser o meu Salvador, Ele está aqui junto de mim, Ele está aqui perto de mim, Ele veio atrás de mim, porque eu sou importante para Ele. Importante em que? Na questão financeira? Não, importante porque Ele morreu por você na cruz, então você tem valor para Deus. Ainda que o mundo grite e diga que você não tem valor, ainda que as pessoas que te traíram, te desprezaram, digam para você que não tem valor, ainda que o diabo grite na sua cara dizendo que você não tem valor, é mentira, porque o Senhor Jesus, Ele vem atrás de você, Ele vai atrás de você. E por que Ele vai atrás de você? Porque você tem valor. Para Ele você é muito valioso, minha irmã. Para Ele você é muito valioso, meu irmão. E Deus não está de olho no teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Inclusive o teu dinheiro não é teu, é dele. Ele vai atrás de você, porque Ele tem um encontro marcado com você. Ele quer que você esteja lá no lugar marcado. Mas quando Ele se revela, Ele some. Por que Ele some? Porque Ele quer encontrar com você no lugar que Ele marcou contigo. Eu quero orar com você agora, mas amanhã eu vou continuar falando o que acontece quando nossos olhos são abertos. A gente só passa a enxergar? Não. Alguma coisa acontece em nós quando os nossos olhos são abertos. Vamos orar? Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Que você compartilhe o Bom Dia Vida, que você abençoe vidas, que você me ajude a pregar o Evangelho. Bendito Deus, Pai Santo, eu abençoo esta casa, abençoo esse lar, abençoo esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem, que está sendo tocado pelo Senhor, envolvido pelo Senhor, que a sua graça, o seu poder o envolva poderosamente, que as vistas sejam abertas, que o entendimento se abra e ele compreenda o quanto ele é valioso para o Senhor, o quanto o Senhor o ama e o quanto o Senhor quer trabalhar na vida dele, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém? Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Olha, este é o canal do Bom Dia Vida, o seu canal, o nosso canal, sim, nós somos uma família. Então eu sou grato a Deus por você que faz parte desse canal. Muito obrigado mesmo por estar comigo, por me receber todo dia na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, através do seu celular, do seu computador, né? E estarmos fazendo aí essa parceria. Mas quero pedir a você que continue a compartilhar o Bom Dia Vida, que deixe o seu like, é importante, o seu comentário também é muito importante, amém? Pedir a você que não se inscreveu, mas que recebe o Bom Dia Vida, né, no Message ou então outra plataforma, mas não é inscrito ainda, se inscreva no canal, nos ajude aí, vamos pregar o Evangelho, amém? Estamos falando sobre abrindo os nossos olhos. Lucas 24, a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Hoje vamos terminar essa mensagem. Amém? Eu falei ontem que a mesa é o lugar, o quê? É o lugar de enxergar. É na mesa que o Senhor abre os nossos olhos. Na mesa o quê? Da comunhão. Na mesa da intimidade. Meu amado, você precisa entender que você foi chamado para ter intimidade com Deus. Deus
preparou todo o caminho, rasgou o véu, abriu o lugar santo dos santos para que você pudesse entrar ali e pudesse ver, ser perdoado, ser purificado, ser santificado, ter os seus ouvidos abertos, os seus olhos abertos, para poder ter intimidade com Deus. O crescimento, o amadurecimento, ele vem na medida que eu me aprofundo em Deus. Então Deus chamou você e a mim para andarmos em águas profundas, ou melhor, nadarmos em águas profundas. Sabe, o que acontece então quando os nossos olhos são abertos? A Bíblia diz lá em Lucas 24:31 que os seus olhos foram abertos quando o pão foi partido e dado a eles. E eles então perceberam que quem estava ali era Jesus, o seu Senhor. Amém? O que acontece então quando os nossos olhos são abertos? Primeiro, voltamos para Jerusalém. Jerusalém aqui é o lugar do propósito. Nós voltamos para o propósito. Amado, quantas pessoas estão ainda servindo a Deus, mas estão fora do seu propósito? Que propósito, pastor? O propósito de Deus para a vida delas. Elas estão dentro do propósito delas, mas não estão dentro do propósito de Deus para a vida delas. E nós só vamos brilhar como deveríamos brilhar e refletir a luz de Cristo em nós, se nós estivermos dentro do propósito dele em nós. E Deus é tão bom que Deus deixa você decidir. Jesus se revelou a eles, mas não falou, volte para lá. Eles poderiam continuar, mas Jesus foi atrás deles. Mas quando os olhos se abrem, o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. Lucas 24, versículo 33 diz, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ora, na mesma hora o quê? Pare para pensar comigo, escute. Qual foi o argumento que eles usaram para parar Jesus na estalagem e sentar à mesa para comer? Estava tarde para continuar viajando. Significa que a noite tinha caído, que estava escuro, era perigoso caminhar e andar. Quando os olhos são abertos, não tem desculpas. Quando os olhos são abertos, nós não temos medo de voltar para o propósito, seja a hora que for. Quando os olhos são abertos, a vergonha não toma conta do nosso coração. Quando os olhos são abertos, a disposição espiritual vem, nos leva e nos arrebata de volta para o propósito de Deus. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu amado? Você está entendendo, meu amado, o que Deus está falando com você? Pastor, mas a minha vida está enrolada. Ele vai desenrolar a sua vida, mas você precisa voltar para o propósito. Longe dele a sua vida não vai ser desenrolada, meu amado. Longe dele você só vai se embaraçar cada vez mais com o engano de que você vai conseguir sair disso. Não vai. Não vai. Você precisa dele e para estar com ele você precisa voltar para o seu propósito. Diz a Bíblia que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar aonde Deus os colocou. Você precisa, amado, voltar para o lugar de filho. Sim, você é filho de Deus. Jesus comprou você com o teu sangue. Sabe, alguma coisa aconteceu que desviou você do propósito. Alguma coisa aconteceu, frustrações vieram e você se afastou. E está aí frustrado por causa de palavras pesadas que você recebeu. Dizendo que não tem mais jeito para você. Dizendo que a sua vida ministerial acabou. Ei, escute, quem tem que falar isso para você é o Senhor, não sou eu, não é homem nenhum. Para aqueles que são tocados, têm os olhos abertos e retornam para o lugar da bênção de Deus, para o propósito do Senhor, aleluia, sempre há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que desejais. Sabe, quando os nossos olhos são abertos, nós voltamos para Jerusalém, nós voltamos para o lugar da dependência. Pare de viver sem ser dependente de Deus, meu amado. Você já experimentou da provisão e do poder de Deus na sua vida. Volte a ser dependente de Deus. Oh, aleluia. Pare de ouvir essas mensagens que diz que você manda em Deus, que diz que você faz o que quiser com Deus, com o Espírito Santo, que eles têm que te obedecer. Isso é mentira, não está na Bíblia. Você é dependente de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Jesus falou para nós, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar outro.
Paracleto, eu vou enviar no Paracleto, ele vai estar com vocês, ele vai ensinar vocês toda a verdade. Ora, se eu preciso dele para aprender toda a verdade, eu sou dependente dele. Se é ele que me convence do pecado, do juízo e da justiça, eu sou dependente dele. Se é ele que me reveste, se é ele que me enche, eu sou dependente dele. Sozinho eu não posso, meu amado, sozinho você não pode. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Quando os nossos olhos são abertos, as nossas frustrações caem por terra. Quando os nossos olhos são abertos, uma das nossas decepções são tiradas. Paramos de bancar o bebê mimado. Sabe, um monte de crente mimado que você não pode falar uma verdade para ele. Um monte de crente mimado que você não pode falar o que diz a palavra. Ele diz, não é assim não é bem desse jeito, Deus me entende. Amém, Deus te entende. Mas não é obrigado a receber você assim. Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Você se tornou assim. Deus tem um propósito para a sua vida. E todo propósito tem um processo. Eles voltam para Jerusalém. Não olha o perigo da viagem. Não olha o problema. Chegam a Jerusalém, eles vão direto onde está quem? Onde estão os 11 reunidos, mais as mulheres. E eles estão conversando e falando, olha, o Senhor apareceu, ele ressuscitou, já apareceu para Simão, apareceu para as mulheres. E eles chegam afoito, doido para contar a novidade, doido para espalhar aquilo que o coração deles fervia. E eles falam, realmente, ele apareceu conosco, ele sentou à mesa conosco, ele discorreu a palavra para nós, ele falou que tudo aquilo que aconteceu era necessário acontecer, está tudo no livro dos profetas. E nós conhecemos ele porque quando ele sentou na mesa, ele deu graça para o pão, ele partiu o pão, e quando ele deu o pão para nós na intimidade, na comunhão, nós reconhecemos a ele. E ele veio para cá e nós viemos atrás, porque aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar do propósito. E quando eles estão conversando, de repente eles escutam uma voz dizendo, paz seja convosco. Eita, glória a Deus. Ninguém abriu a porta, ninguém bateu na porta para entrar, mas ele estava lá no meio deles e diz, paz seja convosco. E ele vai mostrando para Tomé, aqui Tomé minhas mãos furadas, aqui Tomé meu lado furado, aqui Tomé meus pés furados, porque Tomé, quando teve com os outros contaram que tinham visto Jesus ressuscitado, ele não acreditou. Por que Jesus também não se mostrou para os outros discípulos? Porque eles já haviam crido. E se Tomé estava ali, mesmo ele não tendo crido quando falaram, ele estava com essa expectativa, porque ele estava no lugar que tinha que estar. E depois que você crê, ele se revela, ele mostra aquilo que você precisa ver, os sinais. Os sinais só aparecem quando crê, os sinais seguirão aos que creem. Amado, eu creio na palavra, eu creio que através dessa palavra você pode ser tocado onde está e agora ser liberto de toda a mazela de Satanás. Eu creio que essa palavra é poderosa para entrar no seu coração e desamarrar tudo que foi amarrado, arrancar toda a frustração que você tem, toda a decepção que sufocou o seu ministério, que sufocou o seu chamado, que sufocou o seu propósito. Sabe o que o Espírito Santo fala comigo aqui, meu amado, hoje, agora, que ele está restaurando o propósito. Aonde essa mensagem chegar, ele vai estar restaurando o propósito. Ele está restaurando o propósito da sua vida que está longe. Lembra daquele instrumento que você tocava? Ele vai restaurar e você vai voltar a tocar. Lembra que você adorava a Deus e ministrava e as pessoas iam junto? Você vai voltar a fazer isso porque ele está restaurando você. Você vai voltar a ministrar e vai trazer a presença dele à terra. As pessoas vão ser tocadas pela ministração. Aleluia, que ele vai usar a sua vida. Lembra que você pregava e pregava com unção, com autoridade, demônios se manifestavam, pessoas eram curadas. Ele vai voltar a fazer, porque ele está restaurando o propósito na sua vida. Aleluia, ele está restaurando o propósito na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Porque seus olhos estão sendo abertos, porque a palavra está sendo pregada. Você está ganhando entendimento.
Você está entendendo que você ficou frustrado e a frustração te tirou do propósito de Deus. A decepção com o homem te tirou do propósito de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito homem de Deus pregando a palavra com sinceridade. Tem muito pastor conduzindo ministérios, conduzindo denominações com sinceridade no coração, servindo, discipulando ombro a ombro, porque o discipulador não está acima do seu discípulo. Discipular significa andar junto, ombro a ombro, e um reconhece que há uma autoridade no outro, mas quem tem autoridade não se sente maior ou superior àquele que está com ele, que ele está, aleluia, ajudando a crescer e amadurecer em Deus. Então, meu amado, minha amada, não perca tempo. Se eu fosse você, levantava sua mão agora correndo e falava: Jesus, estou voltando hoje. Se fosse você, eu pedia a conta nessa estalagem agora aí, voltava correndo para Jerusalém, para o lugar do seu propósito, porque Jesus está te esperando lá. Ei, labarabacantorabacaia. Aleluia, Ele está te esperando lá, meu amado, minha amada, porque Ele quer renovar o propósito dEle na sua vida. Eu quero orar com você. Oh, oh, aleluia, Jesus, bendito é o teu nome. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Tu és Deus de propósito, Tu és Deus grande e poderoso. Meu Deus, quantos são os teus filhos, Senhor, que precisam de uma renovação. As frustrações têm que cair, as decepções têm que ser arrancadas do coração deles. Entra, Jesus, e opera o seu milagre. Entra, Jesus, e faz o seu nome ser glorificado. Entra, Jesus, e faz algo grande e tremendo na vida dele. Traz libertação, traz renovação. Espírito de Deus, ministra unção agora sobre a vida dele. Derrama renovação sobre ele agora. Vai queimando o coração dele. Começa a aquecer essa chama e a queimar o coração desse homem e dessa mulher. Ei, que ele sinta saudade da tua presença, que ele sinta saudade da sua casa. Eita, Gabadai, Andorocô, Tagabacabanaço. Que ele sinta, Senhor, saudade de ti, saudade da tua presença, saudade do envolvimento, saudade da intimidade, saudade da mesa do Senhor. De calabanda da miandarabai. Oh, quantos feridos, meu Deus, quantos decepcionados como homem, mas passa o bálsamo agora, Espírito Santo, e traz cura sobre a vida de cada um. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus abençoe. Não se esqueça disso, você tem valor, você é valioso para o Senhor. Amém? Ó, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você. Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Graça e paz. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Não se esqueça disso nunca. Continuando aqui com a nossa mensagem, hoje encerrando ela, com o tema Você é a questão. Estamos usando a passagem de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9, a cura do paralítico de Betesda. E eu quero continuar aqui hoje falando da última ação que Jesus mandou aquele homem ter, que foi andar. Lembra? Eu falei que Jesus, quando diz levanta, toma a tua cama e anda, Jesus usou 3 verbos. E eu falei que verbos significam atitudes, ações que nós precisamos ter, ações que nós precisamos fazer, que Deus não vai fazer, nem por você e nem por mim. Sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que agir, sou eu que tenho que fazer. Jesus libera a palavra e ela não volta vazia. Mas se eu não agir segundo a palavra liberada, nada acontece. Então Jesus diz, levanta, ele foi, se levantou. Jesus disse, toma a sua cama, ele tomou. Depois Jesus disse, ande. Não adianta se levantar, não adianta tomar a cama, não adianta ficar parado. Observe que o andar foi a última ordem. Andar, seguir em frente, é a última ordem que Jesus dá àquele homem. Não é difícil observar que tem muita gente, meu amado, que inverte as coisas. Antes dela se levantar, antes dela se colocar de pé, ela quer andar. E ela sai andando por aí. Só que em vez de andar, ela se arrasta.
Por quê? Porque ela não se colocou de pé. Ela não está nem engateando, porque engatear faz parte do processo natural da vida. O bebê primeiro engatinha para depois ficar em pé, para depois andar. Só que no nosso meio, muitas vezes a pessoa, porque tem um talento, porque tem um dom, porque Deus usa, porque Deus faz, ela já quer sair andando sem primeiro se colocar de pé. Tem pessoas, amados, que se levantam e andam. Levantam, andam, mas não tomam a cama. Deixa a cama preparada, pois pensam que se alguma coisa der errado, elas têm para onde voltar. Nós precisamos pensar e analisar. Será que eu estou me levantando? Será que eu estou ficando de pé para ouvir Deus? Será que eu estou ficando de pé, estou tomando a minha cama e depois andar? Eu já quero sair andando, já quero sair correndo porque eu tenho pressa, porque eu quero ser, porque eu quero fazer. Ei, escute, Deus não depende de você. Deus sem você é Deus, você e eu sem Deus não somos nada. Pare com essa mania de ficar pensando que Deus tem pressa, Deus está apressado. Não tem nada fora do cronograma de Deus, sabe? Deus não foi pego de surpresa com algo que aconteceu, ele teve que atrasar a construção do seu plano, teve que atrasar a realização do seu plano. Não, senão ele não seria Deus. Você se esquece que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo e sabe antecipadamente. Então, meu amado, minha amada, escute bem, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Mas eu preciso confiar que Ele está no controle de tudo. E se Ele mandou eu primeiro ficar de pé, eu tenho que ficar. Se Ele mandou eu pegar da minha cama para eu não deixar nada preparado para retroceder, eu tenho que fazer. E aí se Ele mandou eu andar, eu tenho que andar. E se Ele mandar eu parar, eu tenho que parar. Lembra do tabernáculo do povo no deserto? A nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Então, querido, preste atenção. Jesus entra ali, vai atrás daquele homem que está sofrendo há tanto tempo. Jesus, através dessa ministração, quando ele está dizendo que a questão é você, a questão sou eu, ele está vindo atrás de nós, nos confrontando. Ele veio fazendo com que nós olhássemos para nós. Ele veio fazendo com que nós enxergássemos em nós mesmos quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que nos ancora, o que nos para, o que nos detém. Jesus nos fez entender que não são as pessoas que nos atrapalham, que não é quem não quer nos ajudar, que não é o local que eu estou, sabe, que não é a dificuldade que eu tenho para chegar no tanque que está se movimentando, que não é nem o movimento, mas que é Ele, o Senhor, com o poder da sua palavra, que faz, que realiza, que opera. Aleluia! E Ele colocou os olhos em você nesse dia. Ele colocou os olhos em mim nesse dia, Ele colocou os olhos em nós nesse dia. E por que Ele fez isso? Porque Ele tem uma palavra liberada para você. Levanta, toma a sua cama e anda. É o que Ele está dizendo para você. Fique de pé, se posicione, tenha atitude, haja conforme a minha palavra liberada e você vai ver o que vai acontecer. Ah, pastor, então se eu fizer, acontece. Não, se você fizer com a palavra liberada, enquanto você não tiver uma palavra liberada, nada que você faça resolve. Você está fazendo segundo o seu querer, segundo o movimento do homem. E o movimento do homem é cansaço e é enfado. Mas quando você tem uma palavra liberada e age segundo ela, é tudo diferente. Quero orar com você hoje, encerrando essa mensagem, essa série, pedindo que Deus derrame graça sobre a nossa vida, nos ajude, nos impulsione a avançarmos na sua presença de forma tremenda e poderosa. Bendito Deus, poderoso Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa hora, muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder, faz com que o seu nome seja glorificado e exaltado na vida dele de uma forma poderosa e tremenda, não deixando que os pés vacilem, mas firmando e ajudando com o entendimento e compreensão da sua vontade, da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe, bom dia, vida para você.